Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta. E aí, tudo bem? Como você tá? Felipe Folli na área, o nosso Porto e Baixada, tá reconhecendo ou não? Hoje eu tô na Estica, né? Pois é, gente, tô apresentando um evento aqui, o Fórum Band, os desafios das exportações brasileiras. Um eventaço que você tá vendo hoje, que já aconteceu, então estamos no futuro nesse momento, dia 20, numa segunda-feira aqui em Santos, na Casa Leone. Várias ideias aqui, várias propostas para a gente poder debater e muito no nosso mercado. Inclusive, muitas autoridades passaram por aqui e nesse momento você vai ver eles falando sobre a importância de um evento como esse na nossa região. Vamos começar assim. Olha, a importância de termos eventos dessa natureza para que a gente possa otimizar as agendas positivas da nossa região. Temos projetados para os próximos 5 anos investimentos muito importantes que vão fortalecer toda a operação portuária, toda a logística aqui sediada na Baixada Santista. Agora, da mesma forma, precisamos olhar, observar e discutir as boas estratégias para mitigar os gargalos que temos, por exemplo, na área de infraestrutura. Então, eventos dessa natureza são fundamentais para que possamos traçar planos estratégicos e, de fato, concretizar os investimentos na nossa região. Parabéns à organização aqui da TH+, e que possamos, daqui, tirar boas soluções para a infraestrutura da Baixada Santista. Em nome da Câmara Municipal de Santos, cumprimentar a TH+ Band por promover um evento tão importante para a discussão de algo muito especial, e especial ainda para a nossa comunidade da cidade de Santos e para nossas cidades aqui da Baixada Santista, considerando o nosso gigante do Porto de Santos. E é assim, com debates, conversando, trazendo esses atores, que a gente consegue vencer desafios e cada vez mais ser um porto competitivo para o mundo. A Câmara de Santos tem feito seu papel, aprimorando leis para ter garantia jurídica para as empresas portuárias, as empresas correlatas. Tem sido assim. Agora na discussão, a lei de uso e ocupação do solo da área continental, que provavelmente será uma nova concepção através daquilo que a gente fala há tanto tempo, que é o Porto Indústria, e principalmente da lei de uso e ocupação do solo da área insular, com as revisões, mais uma vez garantindo segurança jurídica para as empresas aqui instaladas. É assim que a gente pensa. Atração de emprego, geração de negócios para uma cidade cada vez mais forte, cada vez mais atrelada e fazendo essa relação verdadeira na ponta entre porto e cidade. Parabéns! Esse fórum aqui hoje é importantíssimo sobre o desenvolvimento da cidade de Santos e em especial do nosso porto, trazendo discussões importantes para o setor, como acesso logístico, tecnologias e outras questões adjacentes à exportação. Os commodities são o carro-chefe hoje da economia brasileira e 30% deles passam aqui como economia no Brasil. A Capitania dos Portos, né, ela está inserida aqui na cidade de Santos já tem 178 anos. E ao longo desse longo período, foram observados, foram vivenciados uma série de momentos do nosso porto. Momentos de altos ciclos, momentos mais baixos, e atualmente observa-se um período bastante produtivo, com bastante expectativa, com diversas obras sendo fechadas, uma série de investimentos chegando aqui para o nosso setor, para o nosso porto, que vão fomentar a nossa economia e desenvolvimento regional. Está mais que público que a Baixada vai viver um cenário de grandes investimentos. É a terceira pista, é a expansão do porto, é túnel Santos-Guarujá. Todos esses grandes investimentos precisam de uma teia de pessoas, a universidade, empresários, políticos de toda a região, numa teia, numa grande rede, pensando juntos nesse futuro para que a gente possa acertar mais. Então, eventos como esse aqui, que a TH+ está organizando, são eventos fundamentais para que a gente possa ter esse momento de encontro, de conexões e de desenho para esse futuro organizado. Falando de São Vicente é a cidade que tem desenvolvido bastante, preparado a sua área continental no eixo da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, justamente para receber
empreendimentos ligados ao porto e à indústria. Então, estar aqui é fundamental para que a gente possa captar investidores, para que a gente possa apresentar esse momento positivo da cidade e somar nesse grande desenvolvimento que a Baixada está vivendo. Bom, o primeiro painel falou de um assunto super importante, aliás, todos eles são, mas esse é os impactos da indústria regional. Então, nós tivemos aqui representantes de vários setores ligados a isso para poder falar um pouco mais e trazer essa importância para a nossa Baixada Santista. Participaram do debate Fabrício Lopes, secretário de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo de Cubatão, o Rodrigo Zanetti, que está sempre aqui com a gente, que você já conhece também, da Comissão Estadual de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB de São Paulo, Ricardo Salgado, diretor executivo do CID Cubatão, e mediano, o professor Adilson Gonçalves. A gente precisa ter gente qualificada, tanto em nível técnico. Aliás, é importante fazer essa menção, porque às vezes as pessoas pensam que a demanda de mercado é somente por formação universitária. E não, hoje a grande demanda do mercado é pela formação de técnicos especializados. A Petrobras, por exemplo, e as empresas que trabalham em offshore, eles reclamam da falta de soldadores subaquáticos, por exemplo. E nós temos na região condições de formar pessoas desse tipo. Tá? O próprio Senai ele tem um esquema que usa drones subaquáticos e trabalha também essa questão de soldagem submarina. Como que a prefeitura, que as prefeituras podem atuar para fomentar a formação de técnicos para não apenas atrair as atividades industriais, mas para ter mão de obra qualificada local para poder atuar nisso, que vai contribuir também para a parte de empregabilidade e melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Eu acredito que o primeiro desafio é o poder do encantamento. Nós estamos aqui, a maioria de nós, começando pelo poder público, nós precisamos reencantar essa geração que aí está. Porque os dados recentes, eles não são bons para nós. E com razão. Porque jovens dessa nova geração, sobretudo, estão abrindo mão de serem aquilo que nós fomos no início das nossas carreiras, porque eles se enxergam não necessitando ocupar esses espaços para ascender na sua carreira profissional, então eles já se enxergam executando outras funções. E aí qual é o nosso desafio? Primeiro deles, desmistificar o que são as atividades industriais, logísticas e portuárias. Hoje, tem gente operando um portainer de dentro de uma sala com ar-condicionado a 2 km de distância. Só que muitos desses não sabem. Hoje, nós temos condição de atrair essas pessoas para o nosso time, mas nós precisamos sentar à mesa com elas e mostrar o que é esse novo mercado e tentar também projetar um pouco de futuro. Isso que o Ricardo trouxe sobre transição energética é um ponto fundamental. Quantos profissionais nós temos para, se amanhã baixar o preço do gás natural, nós decidimos mudar as nossas plantas para um novo padrão de produção, se a gente decidir eletrificar o cais do porto, quantos novos profissionais nós temos para botar no mercado? Não temos. Eu, Fabrício, Prefeitura de Cubatão, não temos uma saída pronta. Não existe saída pronta. Agora, que a oportunidade está batendo na nossa porta. Transição energética, modificação das nossas plantas, tecnologia, mas também não podemos esquecer que nós vamos precisar dos profissionais de base. Nós vamos precisar dos eletricistas que acendem essa luz. Nós vamos precisar do operador de som que liga esse microfone. Nós vamos precisar também da costureira que faz o corte e a costura das nossas roupas. Tem mercado. Agora, onde que nós estamos falhando? Minha visão, nós estamos trabalhando de forma dividida. O setor produtivo e o poder público e a academia, nesse momento, cada um defende sua tese, cada um defende seu quinhão. Então nós precisamos, nesse momento, dar a mão. Faz 10 meses que o prefeito me deu essa tarefa. O que eu tenho feito? Se nós não dermos a mão, a estrutura vai ruir para todo mundo. Um exemplo para a gente ver a ordem de grandeza, e eu estou citando um único segmento que é o siderúrgico, mas a gente pode replicar isso para os demais. Para o químico tem uma situação
bastante semelhante. E se a gente falar no crescimento da China durante esse período, no início, lá em 2005, a China crescia 10% ao ano. Qualquer retração que a gente tenha no mercado chinês e no seu crescimento interno, isso pode ter um reflexo para a comercialização dos produtos no mundo muito significativo. E isso já acontece hoje, né? Então hoje a gente já tem um grande desafio para superar esse mercado globalizado, que é a chegada desses materiais aqui importados com um custo menor do que aqueles praticados aqui pelo nosso mercado interno. Então, para que a gente tenha total possibilidade de atender o mercado interno, ser player concorrente no mercado externo, nós precisamos ter uma condição similar para poder ter uma produção que seja compatível a competir com os melhores players mundiais. Essa é uma grande preocupação. E a nossa indústria hoje está sofrendo muito com essa concorrência externa, né? Tem tido uma grande dificuldade de se colocar no mercado interno, e isso traz um grande reflexo para a sua colocação como competitiva para o mercado externo. Só para concluir, como eu falei, né, essa possibilidade de termos essa relação com o mercado externo, ela passa por essa questão de nós termos uma isonomia, né, com os produtos que são importados. Reforçando a questão da China, nós não podemos mais tratar os produtos chineses de forma pejorativa. Hoje eles atuam no mundo não só com custo, eles entraram no mercado com preço. Hoje eles concorrem de igual para igual na qualidade. Então nós temos que estar muito atento para ver todas as possibilidades que nós temos para poder ter uma produção que seja competitiva e seja capaz de abastecer o nosso mercado interno e também ter possibilidades de ser um player internacional para a exportação dos nossos produtos. Obrigado. Nós temos áreas ainda no Porto de Santos que podem ser utilizadas não só para o embarque e desembarque de navio, mas para estaleiros, para construção naval, para reparo naval. Nós temos também a questão de que nós temos uma academia muito forte. Temos, né? Temos bastante instituições de ensino sérias que vão formar os melhores profissionais, ou seja, vão formar cidadãos, e cidadãos formam a cidade. Então, eu entendo que o direito tem que parar de ser um instrumento, muitas vezes, utilizado para barrar o desenvolvimento. Sim, o direito tem que ser visto como um elemento para incentivar o crescimento econômico da cidade, do Estado e da nação. Então, parabéns ao Grupo TH mais Band, o painel foi excelente, foi de alto nível e esperamos que traga bastante frutos para todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Nós tivemos uma participação aqui hoje, porque dentro desse mercado também, a gente tem um desafio da nossa reindustrialização e também de pensar os novos postos de empregabilidade. Tudo isso associado a essa nova onda de mais de 20 bilhões de desenvolvimento anunciados aqui para a nossa região. Então, pensar em infraestrutura, como dar melhor condição e qualidade para que os operadores do setor industrial e portuário possam produzir e exportar, mas pensar também como é que as nossas cidades elas se aproveitam dessa nova onda de desenvolvimento que se avizinha da nossa região. A iniciativa da TH Band é uma iniciativa muito importante para que a gente possa abrir uma ampla discussão no setor produtivo, com o poder público, a respeito das nossas possibilidades e expectativas da nossa produção, do nosso mercado interno e também das nossas possibilidades de exportação. Porto e Baixada, especial Fórum Band. Realização TH mais Band. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Secafé. Yusen Logistics do Brasil. Consórcio Mercedes-Benz. E Prefeitura de Cubatão.
todo dia precisamos ter a força. A força que nos leva a vencer nossas batalhas. A força que movimenta nossos sonhos. A força que transforma nossas vidas. Ecoporto, a força que movimenta. Porto e Baixada, especial Fórum Band. Como aqui é Porto e Baixada, você vai ver direto da coxia, como se diz, bastidores. Olha lá, pessoal no palco, gente. Painel, a nova geopolítica e as exportações brasileiras. Participaram Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, Silvio Romão, diretor de Relações Internacionais e Exportação da Abavar, Ângela Quintanilha, Associação dos Exportadores de Açúcar e Álcool, e mediando Fabiano Lourenço de Menezes, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos. Como a questão geopolítica é fundamental para entender e movimentar o âmbito interno de algumas áreas. O setor de banana a gente está vendo, ele não sofreu o efeito do tarifaço, mas está sofrendo o efeito de uma relação que o Brasil está negociando com o Equador para comprar banana do Equador. É algo surreal. Para vocês ficarem alertas que, independente do que vai acontecer no futuro breve, o cenário estratégico geopolítico, pessoal, precisa entrar na pauta dos atores locais e cada vez mais a temática geopolítica precisa estar presente. Ela não pode estar mais. Por quê? Dependendo do que ocorre de 26 para frente, pode afetar diretamente muitos setores, como a gente está vendo aqui. Hoje tem a preocupação, Fabiano, quando a gente fala sobre, no caso do café, né? Os Estados Unidos hoje é o nosso maior comprador de café. O ano passado foram 8 milhões de sacas, uma participação de 16% nas exportações de café. É, sem dúvida, o nosso maior e mais importante mercado, por uma única razão. Os Estados Unidos, historicamente, ele é o maior consumidor de café do mundo. Ele importa atualmente em torno de 25 milhões de sacas, e o Brasil tem um market share de 30%. Então é um mercado para nós importante. E nós estamos aqui falando de uma economia de 29 trilhões de PIB nominal. 29, a projeção para esse ano são de 30 trilhões de dólares de PIB nominal. Como que a gente simplesmente pode virar as costas para esse grande mercado de café do Brasil? Para uma economia rica, uma economia amiga do Brasil até então, e que sempre se mostrou comprador de café do Brasil. O ano passado, inclusive, Fabiano, os Estados Unidos comprou 34% a mais de café do Brasil e contribuiu para a nossa exportação recorde do ano passado. Quando a gente olha para o outro lado da geopolítica, né, nós também temos o nosso grande parceiro comercial, que é a China. A China, quando a gente avalia China, olhando PIB, né, a China tem PIB de 18 a 19 trilhões de dólares, ou seja, bem menos. Mas para fazer frente aos Estados Unidos, teve que se juntar com Índia, África do Sul, a Rússia, e juntos ainda são um pouquinho menores do que os Estados Unidos quando você olha a PIB. Mas é um bloco que vem crescendo, e os Estados Unidos, na minha opinião muito pessoal, ele mostrou ao mundo uma coisa que o mundo depende dos Estados Unidos. E eu acho que essa postura americana, ela revelou ao mundo que o mundo precisa depender menos dos Estados Unidos. Então eu acredito, até por conta dos movimentos que nós tivemos de reuniões de países, logo tivemos aí China e Índia, que até então tinham alguns desafetos pequenos, voltaram a andar juntos, e isso é uma sinalização de que esse bloco vai realmente tentar se consolidar para contrapor essa economia, a maior economia do mundo, que são os Estados Unidos. Com relação ao açúcar, é o segundo produto mais exportado aqui pelo Porto de Santos, né? E os Estados Unidos não é o maior consumidor de açúcar. É bom, né? Compartilha aqui os números do Eduardo Heron do Secafé com relação à Índia e à China.
34% aí da população, que a Índia está em primeiro lugar agora em número de habitantes, mas a China, por exemplo, mais de 80% do consumo, das importações de açúcar, elas têm origem no Brasil. E agora, com essa carta de intenção que o Eduardo Heron acabou de falar, o consumo vai aumentar, porque não se toma café sem açúcar, certo? Com relação aos Estados Unidos, tem uma cota preferencial, aliás, foi publicado no Diário Oficial no dia 15, que é a cota preferencial que é direcionada ao norte e nordeste do país. Então, as usinas que estão nessa região, elas têm, com base na safra 2024 e 2025, um percentual que elas terão direito a exportar para os Estados Unidos. É restrito a esse no VHP, que é o açúcar que é mais produzido pelo Brasil. E, com relação ao tarifaço, isso ainda está em discussão, os 50% se vão ser em cima do açúcar ou em cima do açúcar e do certificado de elegibilidade. Então, isso não está definido ainda, mas essa parcela vai ter a cota. No caso do ensacado, não. Então, a gente ainda não pode dizer como que vai ter a cota, mas não sabe aí o valor. Agora, uma peculiaridade também do açúcar, né, que é consumido mundialmente, aí, uma curiosidade que é assim, de longa data, que eu já trabalho nesse setor, é que o consumo, quando o mundo, essas turbulências que acontecem pelo mundo, há um aumento do consumo. Isso a gente pode tirar até particularmente, né? Quando a gente está meio ansioso aí, preocupado, a gente quer logo comer uma coisa mais doce, né? Então, é um commodity que é altamente consumido pelo mundo afora. A banana é uma fruta extremamente saudável, muito bem produzida no Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo, atrás de Índia, China e Indonésia, e um pouco adiante do Equador. O Equador é o quinto maior produtor de bananas do mundo. Eu estive no Equador, passei temporadas lá, visitei 8 propriedades no Equador, estive na Costa Rica, conheço bastante a Costa Rica, tenho relações hoje com a Costa Rica e com a Colômbia, onde tem um centro de estudos muito importante. E o Equador tem, sim, um apoio governamental muito grande que nós não temos no Brasil, longe disso. E o Equador exporta 95% da banana que produz. O Brasil, quando muito, exporta 1%. Estamos aqui, a 200 quilômetros de Santos, com uma logística impecável para Santos, uma logística impecável para São Paulo, que é o que tem garantido hoje o desenvolvimento do Vale do Ribeira, que o produtor venda a sua banana, atenda a demanda da capital, que é o maior centro consumidor da América Latina, mas estamos carentes, sofremos lá as questões de safra e entre safra. Na safra sobra banana, o preço cai, e a gente até vê que tem produtores que nem contam, até por bobagens de dignidade pessoal, mas perde banana por não saber exportar. Isso é muito importante. Perde comida, perde alimento, né? Leva um ano para produzir um cacho de banana, como não consegue vender, tem excesso de produção, perde. Então, isso aumenta muito a preocupação da Bavar, o trabalho da Bavar, e eu, no caso, como diretor de exportações, de procurar caminhos para exportação. Acabei de participar do painel A Nova Geopolítica e as Exportações Brasileiras, um tema muito importante para o agronegócio, para a cafeicultura brasileira.
porque nós estamos vendo hoje essa movimentação global acerca da geopolítica, as tensões entre os países. E o Secafé teve a participação aqui, ressaltando a importância, primeiro, do Brasil continuar defendendo e lutando pelo seu maior mercado, que é o mercado americano. E segundo, aproveitar os novos horizontes, principalmente olhando para o cenário asiático, para que o Brasil realmente promova o café do brasileiro, expanda a oferta do café brasileiro na Ásia e, consequentemente, mantenha-se aí em destaque, oferecendo qualidade, sustentabilidade, diversidade dos nossos cafés para esses mais diversos e exigentes mercados. Então, sem dúvida, foi um debate muito importante e nós aqui agradecemos a TH Band pela iniciativa. Muito importante essa iniciativa, trazer desafios na exportação brasileira, que é todos os commodities, não só especificamente o açúcar, mas a gente tem muitas situações que são verdadeiros desafios para que o processo de exportação se complete, seja feito a contento. Porto e Baixada, especial Fórum Band. Realização TH Band. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Associação Comercial de Santos, OAB Subseção Santos, Manuel e Vita Direito Aduaneiro e Prefeitura de Santos. Imagine um lugar de encher os olhos, daqueles que vale a pena parar para olhar, onde o contato com a natureza pode ser feito de diversas formas, com um som gostoso que vem do mar ou de músicas que embalam qualquer ambiente. Isso sem falar dos aromas e sabores que te conquistam desde o primeiro momento. Tudo isso repleto de história, atividades culturais e atrações para toda a família. Ficou curioso? Seja bem-vindo a Santos, o seu próximo destino. Independente do seu estilo de vida, da época do ano ou de onde você vem, pode ter certeza que sua viagem será inesquecível. Acesse turismosantos.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Sinta Santos, uma cidade que vai te surpreender positivamente em todos os sentidos. Prefeitura de Santos. Porto e Baixada, especial Fórum Band. De volta com o nosso programa Porto e Baixada, que bom que você ficou por aqui. Programa super especial mostrando todo o nosso Fórum Band, os desafios das exportações brasileiras. Aqui atrás, nesse momento, está acontecendo mais um painel da parte da tarde. Esse fala sobre os desafios das safras para o setor portuário. Então tem aqui grandes representantes de todos os setores e principalmente do agrícola. Nesse painel, tivemos Carlos Melo, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, Eduardo Heron, voltou aqui, diretor técnico do Secafé, Celso Pio, desembargador do TRT de São Paulo e relator da Comissão dos Juristas da Nova Lei dos Portos, Ricardo Molitzas, diretor-presidente da Sopesp, e por videochamada, Ernesto Sampaio, diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, representando a Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. A mediação ficou por conta da Mariana Vita, sócia fundadora da Manuel e Vita Advocacia. Para verificar a opinião e o entendimento do quadro do despachante, a gente está aqui com o presidente da Associação dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, Carlos Melo, e eu entendo que ele pode contribuir também na questão mesmo logística do escoamento. O despachante aduaneiro se faz presente, tanto na chegada quanto na saída. O café, se a gente fazer uma análise, né, Heron, recentemente a gente perdeu exportação, mas a gente está ganhando, buscando outros mercados. A gente vê o trabalho que está sendo desenvolvido em relação da carne, do agro, tudo passando pelo Porto de Santos. O café é uma retomada e automaticamente você veja São Sebastião, que é a nossa área de abrangência do Sindicato de Despachantes, é de Santos, vai até São Sebastião. O café sendo escoado lá. Quantas vezes já fui para São Sebastião fazer exportação de caroço de algodão? Veja só a magnitude que é ter um porto que está em desenvolvimento, com investimentos chegando. Então tudo isso demonstra crescimento. Mas principal de tudo é que precisa ter um olhar
voltado com cuidado, para que todos possam sentar, desembargador Celso, sentar e discutir boas ações, práticas para gerar cada vez mais eficiência. Todos ganham. O bom diálogo amplo, ele estabelece uma conexão entre o poder público e o privado, e o profissional despachante ele está inserido nesse contexto. Então, uma das coisas que eu sempre tenho falado para os colegas, né, o bom profissional ele não embaraça, ele desembaraça, ele vem para contribuir nesse desenvolvimento. Somos atores, protagonistas, e isso é fundamental nos dias de hoje, sentar, dialogar e conversar. Então, um avanço, tanto do Porto de Santos, com toda essa infraestrutura, esses investimentos que estão vindo, eu vejo com bons olhos, porque a gente tem que transformar esses desafios em oportunidades, e aqui o que a gente está fazendo nesse fórum, criando soluções, trazendo alternativas. O comércio exterior também é do interesse público, e como interesse público, nós também precisamos buscar dialogar, compreender melhor os problemas, buscar a sinergia e, principalmente, saber como nós trabalhamos de forma conjunta. Porque o que nós fizemos até agora não deu certo, foi brigar. E o que a gente precisa agora é realmente entender que, para os próximos anos, considerando as oportunidades que o comércio exterior brasileiro, que o café brasileiro tem, se nós não sentarmos, planejarmos e trabalharmos juntos, nós vamos perder oportunidades e continuar acumulando prejuízos. Nós estabelecemos também a questão dos portos estratégicos. Eu entendo que Santos e São Sebastião têm essa natureza e a ser definida, e novamente pelo Ministério dos Portos, para evitar uma privatização e evitar o que ocorreu no Porto de Santos, que deixou uma zeladoria, todo um cuidado com o Porto de Santos, muito tempo sem ser realizado, com vistas a uma privatização. Então, acho que os portos devem ter esse olhar também, e o PL, nós, acertadamente ou não, mas na nossa opinião, a gente entendeu da importância de estabelecer, apesar de termos já um case aí do Porto de Vitória, de privatização da concessão do porto inteiro. Tá? Mas eu concordo, eu acho que a ideia toda, interesse público, desenvolver a economia, para que a gente possa realmente, com planejamento e política de Estado do Ministério dos Portos, enfrentar aí os problemas da nossa safra do agro para os próximos anos. Que não adianta a gente reclamar, mas a gente não pode parar de fazer pressão. Porque se não fizer pressão, não funciona. Isso não sou eu que estou falando. Isso eu aprendi com um rapaz chamado Jorge Lima, que na época era assessor do Paulo Guedes e hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Ele falava assim para mim: Migão, se não fizer pressão no governo, nada anda. Então anda aquela que está na pauta. Então essa pressão ela não pode parar de ser feita. Falta planejamento, falta investimento. E assim, a logística sofre com isso porque a gente faz, mas a que custo? Não é? Eu não vou me arriscar a falar de café, porque tem um mestre do café aqui. Mas eu fiz recentemente um levantamento sobre o crescimento da soja, do milho e do açúcar para os próximos 10 anos. Justamente para a gente poder falar com propriedade das deficiências que nós já temos hoje, né? Seja rodoviária, seja aquaviária. A ferroviária é uma que já está mais adiantada, porque ela foi solucionada, pelo menos com a criação da FIPS, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos, e os investimentos estão sendo realizados, né? Agora nós temos a questão do canal aquaviário e do rodoviário, que é um problema sério hoje. E não é só Santos, né? Santos, as coisas aparecem muito grandes, porque o porto é grande, o movimento é muito grande. Mas nós temos um problema de acessos hoje, nesses 3 níveis, em qualquer porto do país. Não tem um porto hoje que não tenha problema sério de acesso, né? E as estradas e por aí vai. Então, a nossa logística é cara. E isso faz o quê? Tira a competitividade do nosso produto, ou piora a competitividade do nosso produto. Quando a gente fala de logística, desse grande desafio, o porto não é um fim em si mesmo. Então, o acesso terrestre é fundamental. O governo do Estado de São Paulo
investiu na rodovia dos Tamoios, no contorno sul, que foi inaugurado em novembro do ano passado. O acesso hoje, para aqueles que já tiveram a oportunidade de vir aqui ao litoral norte, o acesso está excelente, uma pista de altíssima qualidade, com free flow e com acesso direto ao porto, né? Ou seja, não existe nenhuma interferência na cidade, no centro da cidade de São Sebastião, naquela melhor conceito de relação porto-cidade. Uma obra em andamento também do governo do estado de São Paulo para ampliar essa capacidade, né, de acesso terrestre. Mais um acesso terrestre está sendo construído, e um viaduto de saída para se encaixar no contorno sul da rodovia dos Tamoios. Então a gente consegue oferecer condições de acesso terrestre de ótima qualidade. E a outra parte da história, né, de todo esse conceito logístico, que é o acesso aquaviário, né? O canal de São Sebastião tem profundidades naturais aqui de 20 metros, e a gente está terminando hoje, uma dragagem de manutenção para que os navios também possam sair com o maior carregamento possível. Então, essa reflexão que eu acho que é importante a gente fazer. Existem alternativas, não existe uma bala de prata, né? O desafio é para que os operadores logísticos sejam verdadeiros desbravadores, novos bandeirantes de novas rotas logísticas, e é nesse sentido que o Porto de São Sebastião se apresenta. Eu acredito que esse painel enriqueceu o Fórum Band e conseguimos verificar os nossos problemas e as possíveis soluções. Nós estivemos aqui no Fórum Band, Desafios das Exportações Brasileiras, um fórum importante, como tantos outros que acontecem, mas o da Band com uma importância fundamental para a gente discutir o futuro das exportações brasileiras. Exportações que não param de crescer ao longo dos anos, vão continuar crescendo, e nós discutimos aqui os desafios logísticos, que não são pequenos, para que a gente consiga cumprir com esse crescimento no futuro. Um fórum como esse traz discussões, assuntos importantes de relevância, não só que conecta o Porto e a cidade, mas também o todo, ou seja, unir o Porto de Santos ao Porto de São Sebastião. Quando a gente vê o potencial que ambos os portos têm em termos de crescimento, isso a gente já vê com bons olhos, gera o desenvolvimento. Então, parabéns aos organizadores, e nós, como os profissionais despachantes aduaneiros, foi muito importante participar e, o principal, contribuir para todo esse processo. O meu painel, a gente discutiu exatamente os problemas e as questões, os desafios e oportunidades para o enfrentamento das safras do agronegócio, que cada vez mais vão se desenvolver, crescer no país. E isso exatamente eu tratei do PL 733 de 2025, que trata da revisão da Lei dos Portos, que pretende trazer segurança jurídica, atrair investimentos, desenvolver o setor portuário para que ele possa fazer frente ao agronegócio brasileiro. E aí, tá gostando do nosso programa Porto Baixada de hoje? Cheio de informações relevantes e importantes, não é mesmo? Então não saia daí, rápido intervalo e já a gente volta. Porto e Baixada, especial Fórum Band. Realização TH+ Band. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Praticagem de São Paulo. Instituto Brasileiro de Infraestrutura. E Prefeitura de Guarujá. O TH+ Cidade é mais informação, é mais conteúdo regional para você. Aqui tem notícias do dia a dia, a análise de assuntos importantes com um time de especialistas. Às segundas, tudo o que acontece no mercado de imóveis, no momento imobiliário. Terça, fique de olho no Seu Direito. Quarta-feira, mergulhe no mundo do maior terminal portuário da América Latina, Porto e Baixada. Quinta, você confere os assuntos da região que mexem com o seu cotidiano. E na sexta, programe-se com mais dicas da nossa agenda cultural. Este é o TH+ Cidade, é mais conteúdo para você. De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, aqui na TH+ Band.
Tudo bem, gente? A hora do almoço na TH+ Band é mais completa com Luciano Fatioli no comando do Litoral Urgente. As notícias da nossa região, os fatos importantes do dia. Oi, Fatioli, tudo bem? Jornalismo imparcial, com análise, doa a quem doer. Eu falo como eu quero. De segunda a sexta, ao vivo, meio-dia. O Litoral Urgente está no ar, pessoal. Fique mais informado no Litoral Urgente, na tela da TH+ Band. Porto e Baixada, especial Fórum Band. E no nosso último painel do Fórum Band, tivemos o tema, o crescimento econômico do estado de São Paulo. Então, trouxemos pessoas de peso que falam sobre desenvolvimento e infraestrutura. Anderson Pomini esteve presente, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Mário Povia, presidente do IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos. Thaís Margarido, secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá. E mediando tudo isso, Maria Cristina Gontijo, advogada e professora universitária. Historicamente, São Paulo, ela finca a sua bandeira na economia brasileira, tendo em vista que o estado de São Paulo recebeu aí nos anos 1867 as primeiras estradas de ferro ligando o interior de São Paulo ao porto, levando o nosso ouro negro, na época o café de Minas Gerais, do interior de São Paulo para o restante do mundo, levando a cana-de-açúcar, o açúcar para o mundo, e o estado de São Paulo também com grande protagonismo na indústria. Então, desde o agronegócio, da indústria, e o estado de São Paulo tem muito ainda mais a ofertar e a oferecer. Mas, afinal, em que contexto a região da Baixada Santista, o Porto de Santos, pode contribuir ainda mais para esse crescimento econômico? A infraestrutura no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo, vai ser sempre um desafio. Um desafio porque nós historicamente investimos menos do que o necessário em infraestrutura, por N razões, mas porque principalmente o nosso cobertor é curto, né? O Brasil é um país de disparidades regionais, nós temos uma pauta e uma demanda social muito grande nas áreas de saúde, de educação, de previdência, né? E isso nos impede, de certa forma, de ter recursos disponíveis suficientes para a área de infraestrutura. E não é por outro motivo que nós temos recorrido, né, nos diversos modais, nas rodovias, nas ferrovias, agora nas hidrovias, nos aeroportos, as concessões. É uma maneira de nós colocarmos recursos privados em áreas de infraestrutura. Não há nenhum pecado em conceder. Conceder não é privatizar. Conceder é colocar na mão de um privado a gestão pública de um ativo. O privado, ao fim e ao cabo, é um longa-manos do Estado e ele trabalha a concessão dentro de regras claras, dentro de um setor regulado, portanto, ele apenas se vale de uma condição diferenciada, digamos assim, para ter uma maior dinâmica de contratação e de gestão desse contrato, sem perder, contudo, o viés público. O indutor econômico, né, fortíssimo, que é o Porto de Santos, como o Pomini falou, 30% do comércio exterior brasileiro passa por aqui, e a gente precisa aproveitar tudo que isso gera de oportunidades, com esses projetos que estão saindo de túnel, de aeroporto, mas como é que a gente consegue trazer a indústria para cá, para a gente ter aumento de renda, como é que a gente pode explorar as oportunidades em sustentabilidade. Nós temos na área marítima discussões na IMO para novos combustíveis dos navios. Santos, por ser o principal porto da América do Sul, é um hub de abastecimento dos navios, então a gente precisa estar se preparando para poder dar o suporte para que os navios se abasteçam aqui dos novos combustíveis, mas também olhando isso como uma oportunidade, né? O presidente Pomini tem falado muito de produção de hidrogênio verde, de outras matrizes energéticas que a gente pode explorar aqui no nosso porto. A gente também tem inovação, tem tecnologia, então a gente tem muito para crescer. Muitos falam, inclusive, escuta, vocês vão possivelmente começar esse túnel, mas certamente não entregarão.
vocês vão começar o Parque Valongo, mas certamente não entregarão. E política pública é isso, né? É projetarmos a infraestrutura para o futuro. Esse tema integração do porto com a cidade foi o tema que mais chamou a minha atenção quando eu cheguei ao Porto de Santos há 2 anos e meio. Até porque entre o processo de indicação e o de nomeação se efetivar, demora 30, 40 dias, o nome fica transitando em Brasília. E eu fui estudar, até porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer também que eu não conhecia absolutamente nada do setor portuário. Então, obviamente, mas eu sou estudioso. E eu fui perguntar para moradores aqui da região, o que você acha do porto? E para minha surpresa, eu percebi que a cada 10 perguntas, Mário, 8 pessoas diziam que, olha, porto gera emprego, gera renda, mas eu não gosto muito do porto. Por quê? Porque não havia esse sentimento de pertencimento, de integração. Nós não tínhamos 1 metro quadrado do chamado cais contemplativo e, ao mesmo tempo, milhares de áreas não operacionais que se apresentavam com essa boa característica. E vários projetos em andamento. Projeto da Prefeitura, que vem fazendo o seu papel do centro rumo ao cais, revitalizando toda aquela região histórica que é lindíssima, e o porto de portas fechadas, ou de costas para a população, que é o que diziam, para todas as cidades, não só para Santos, Guarujá, Cubatão, agora São Vicente, que vai integrar também a poligonal do porto, Bertioga, nós temos a nossa usina de Tatinga. Vejam, os moradores, eles não tinham acesso à área da usina, que é lindíssima, é um centro turístico riquíssimo, com 80 casas construídas no padrão inglês. A reforma tributária, como uma política pública de Estado, ela é muito benéfica, é perfeita. Municípios que arrecadavam muito pouco vão começar a arrecadar, e eu acho que a distribuição tem que ser igualitária. É claro que os municípios que sempre arrecadaram mais, como Santos e Guarujá, vão sentir um pouco o impacto. Poxa, eu vou dividir, popularmente dizendo, o tanto que eu recebia com outros municípios que não têm, de repente, a mesma atividade portuária ou petrolífera, como é o caso das 2 cidades. Mas qual é a saída para a municipalidade? Programa de incentivo fiscal. Eu preciso atrair cada vez mais investidores. ZPE é um exemplo, não é, Adilson? Outro professor que tem me ajudado muito. É um exemplo disso. Eu atraí as empresas e indústrias que estão em outros municípios hoje, numa logística contrária do que a gente precisa para poder exportar para o Porto de Santos e trazer para a proximidade, para a nossa região. Eu agradeço muito pela oportunidade de mediar o último painel, que contou aí com representantes da Autoridade Portuária de Santos, no caso o presidente Pomini, também as associações e institutos e, claro, o município do Guarujá, na pessoa da secretária Thaís Margarido. Foi um debate muito importante e necessário para impulsionar o crescimento da região e também o crescimento do estado de São Paulo. Um evento como esse é de extrema importância, né? Num único espaço a gente conseguiu reunir os principais atores que fazem a logística portuária, né? Que fazem do Porto de Santos fazer com que ele se torne cada vez mais competitivo. Então, essa relação de porto-cidade foi muito debatida aqui, muito discutida, levantada, e é um momento crucial para a nossa região. O Porto de Santos precisa se tornar cada vez mais competitivo, e para isso, a relação das cidades que o rodeiam é fundamental. Então, no painel hoje, a gente falou da relação porto-cidade, falamos da reforma tributária, qual o impacto para a arrecadação financeira do porto dentro das cidades. Então, foi um momento crucial, e já daqui saímos com pautas para que os entes todos que fazem parte desse complexo trabalharem juntos para planejar o futuro do Porto de Santos e a gente não perder mais tempo em competitividade. Então, parabenizar em nome da Associação Comercial de Santos, a TH Mais Band, pelo evento. Importantíssimo, né? A gente está discutindo o desenvolvimento do nosso porto, a gente tem muita oportunidade para trazer novos negócios, novos empregos, tem muita coisa para fazer na área de industrialização, de sustentabilidade, de inovação, e eu acho que foi muito rico o que a gente discutiu aqui hoje, levar para frente agora dentro das instituições, para que a gente continue então com essas pautas importantes. Queria agradecer a todos. Nosso primeiro evento Fórum Band de desafios das exportações brasileiras foi um sucesso, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Tivemos aqui várias personalidades, uma discussão ímpar
né? Conseguimos trazer todos os segmentos, todo mundo ficou contente, todo mundo gostou do evento porque foi um evento justo, onde foi discutido a nossa região, com muita responsabilidade e, importante de tudo, com muito conteúdo. Aqui hoje teve conteúdo mesmo. Bom, gente, esse foi o nosso Fórum Band, diretamente daqui, o nosso Porto Baixada. Espero que você tenha gostado. Foi incrível poder fazer parte. Te encontro sábado que vem, já sabe, mesmo horário, mesmo canal, 9h30 da manhã. Tchau, valeu! Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta.